Senhora Presidente, senhores deputados, venho aqui falar hoje sobre uma campanha que tem sido feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República em relação à reforma previdenciária. Peço que tanto meus colegas como a população preste bastante atenção, que se trata da Associação Nacional dos Procuradores da República. Não é a Associação Nacional daqueles que recebem um salário mínimo, não é a Associação Nacional daqueles que recebem menos de 10 mil reais, ou menos de 5 mil reais, ou menos de R$1.000. É uma associação cujo piso salarial é de R$28.660. E uma das primeiras alegações dessa associação é de que a reforma prejudicaria os mais pobres. Mentira! A verdade é que a reforma não afeta os 75% mais pobres da população. Quem se aposenta hoje com salário mínimo integral por idade, quem se aposenta com BPC, quem já está aposentado, aposentadoria rural e diversos outros que fazem parte da camada mais pobre da população, não serão afetados. Outro ponto, de que a reforma atingiria os direitos dos trabalhadores. Mais uma mentira. A reforma não mexe com o direito adquirido. A reforma respeita o ordenamento jurídico brasileiro. Quem já está aposentado não terá nenhuma mudança. Isso é uma mentira, mais uma mentira dos procuradores da República. O outro ponto, de que os servidores já teriam sido igualados aos demais brasileiros na reforma que entrou em vigor em 2013. Mentira também. Muitos servidores ainda não estão sujeitos ao teto do regime geral, ao teto do cidadão comum, ao teto do trabalhador da iniciativa privada que sustenta esse país e que sustenta, inclusive, as grandes aposentadorias e super salários dos procuradores da República. Outro ponto bastante difundido, de que o governo não cobra os devedores, e se cobrasse os devedores, na verdade, a Previdência seria superavitária. Mentira também. Dos 433 bilhões inscritos em dívida ativa previdenciária, só 130 bilhões estão em cobrança com potencial de recuperação. Ou seja, todo o resto se trata de empresa que não pode mais ser cobrada porque simplesmente não existe. Como você vai cobrar da Varig, por exemplo, você vai cobrar de fantasma, como você vai cobrar de um patrimônio que não existe mais? Mas ainda que essa dívida fosse paga, ainda que esses 130 bilhões fossem recuperados, isso não daria para pagar nem meio ano de rombo da Previdência, nem meio ano. E eu queria saber o que os procuradores dariam como sugestão para sustentar o resto do tempo. O outro ponto seria de que os servidores públicos não se aposentam muito cedo, Eles diriam que os servidores públicos hoje se aposentam no mesmo tempo do trabalhador da iniciativa privada. Mentira também. Quanto hoje as médias de aposentadoria do funcionalismo público, que é quem conseguiu a vida inteira manter a carteira assinada, conseguiu a vida inteira contribuir, enquanto a média desses hoje se mantém ali entre 50 e 55 anos, a média dos estados mais pobres na iniciativa privada é de 64 anos, é de 63 anos, mais uma mentira da Associação Nacional dos Procuradores da República. Outra mentira é de que os servidores públicos contribuem mais e justamente por isso devem ganhar mais, mas a verdade é que a conta não fecha. O déficit do funcionalismo público hoje na Previdência, proporcionalmente em relação à iniciativa privada, é 10 vezes maior. Hoje, a aposentadoria do trabalhador na iniciativa pública, de nós, deputados, dos ministros do Supremo, de juízes, de promotores, do presidente da República, de ministros de Estado, essas aposentadorias causam um rombo proporcionalmente 10 vezes maior que a aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada, que vai ser protegido na reforma que vai ser proposta pelo ministro Paulo Guedes. Não existe retirada de direitos, não existe qualquer prejuízo aos mais pobres. Pelo contrário, a associação que se manifesta contra essa reforma da Previdência tem entre o seu funcionário mais pobre alguém que ganha R$28.660, que se trata da elite da população brasileira num país pobre, infelizmente, que a gente vive hoje. Portanto, se querem atacar a reforma, ataquem com fatos, ataquem com números, tragam críticas construtivas. Só ficar com mentira e canalice não vai solucionar o problema e só vai atrapalhar o debate público e mostrar demagogia e os interesses escusos de quem o faz. Obrigado, presidente.
E inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.